Olá, eu sou o professor Herbert e hoje nós vamos para mais uma aula do curso Expertoy Starter. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre o LED RGB. Lembra do LED RGB quando eu falei lá na aula de introdução? Ele é um dispositivo de saída, o LED é um emissor de luz, esse é um LED de alto brilho, por isso que ele é mais forte do que o vermelho, o amarelo e o verde. Eu conecto ele na porta digital de saída, que são as opções D10, D11, D12 ou D13. Então eu vou conectar ele aqui e ligar na minha porta aqui. Eu deixei ele na D13 aqui na minha placa, tá certo? Cabo de dados para ligar a placa e o cabo da fonte para ligar a minha alimentação. Aqui no RGB, só para relembrarmos, quando eu mando um sinal do computador para acionar a tecla 13, eu já liguei a tecla 13, porta 13, mas não acendeu o meu LED porque todas as minhas chaves estão off. Estão vendo aqui? O que eu vou fazer? Eu vou levantar o R, que é a chavinha 1. Com isso minha luzinha ficou vermelha, tá vendo? Aqui no meu dedo ficou vermelha. Agora eu vou abaixar a chavinha 1 e vou levantar a chavinha do meio, que é o green, o G, opa, o verde, tá vendo? Luzinha acendeu verde. E por último o blue, que é o azul, tá vendo? A terceira chavinha aqui, ó. 3 está ligado e os outros dois está desligado, tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar o vermelho e vou ligar o azul. Com isso eu formei o rosa. Azul com vermelho é o rosa. Agora eu vou desligar o azul, deixar o vermelho e ligar o verde. Com isso eu formei o amarelo. Não dá para ver direito a cor amarelo pela tela da câmera, mas ela está amarela. Vocês podem fazer a ligação aí. Agora eu vou abaixar a vermelha e ficar só com a verde e ligar a azul, que eu formo o ciano, tá certo? Formamos aí 6 cores já. E a última cor é eu ligando as 3 chavinhas, olha só, aqui no meu botão, no meu RGB, as 3 chavinhas ligadas, eu tenho a cor branca, olha só aqui no meu dedo, ela está na cor branca, tá certo, pessoal? Aqui nós temos a tabelinha de número binário, onde o R vale 4, o G vale 2 e o B vale 1. Se eu ficar 0, 0, 0, ou seja, todos desligados, eu vou formar o preto, né, que é tudo apagado. Se eu ligar apenas o azul, eu vou ter o resultado de 1. Se eu ligar apenas o verde, eu vou ter o resultado do 2. E aí eu vou somando o verde com o azul, eu tenho 2, que é do verde, e 1 do azul, eu tenho 3, que eu formo o ciano. E assim por diante na nossa tabelinha de números binários. Vocês podem apresentar isso daqui para os alunos. No PowerPoint tem essa tabelinha. O vermelho vale 4, mas eu acendo ele, apenas ele, então eu fico com 4. Para formar o magenta eu preciso de 5, que é 4 do R aceso e 1 do B aceso. Para formar o amarelo eu preciso de 6, que é 4 do vermelho aceso e 2 do verde aceso. Então 4 com 2 eu tenho 6. E quando eu tenho o branco eu tenho 1, 1 e 1, que eu somo 4 mais 2 mais 1, que é igual a 7, tá certo, pessoal? Então vamos lá para a nossa aula aqui no computador. Eu já abri o meu código. Nós vamos montar um quiz. Lembra que nós fizemos um quiz no primeiro semestre com os alunos? Agora nós vamos fazer um quiz RGB. A estrutura do código é a mesma. Vocês vão ver que os alunos, aqueles que vão lembrar, vão montar com facilidade. Então eu vou passando aqui para vocês. O que eles têm que fazer é pesquisar essas cores que nós discutimos ali, a combinação delas. Então olha só, aqui no mesmo esqueminha do outro quiz, eu fiz quando clicado, eu abri 3 imagens. O code lendo,
Então eu escrevi leitura. O Code acertou, ele bem feliz. E quando ele errou, ele está cabisbaixo aqui, tá certo? No palco, isso. No palco eu programei. Quando eu clicado, ele vai ficar lendo. Quando ele ouvir leitura, ele vai para o fundo de tela, leitura. Quando ele ouvir acertou, ele vai para o fundo de tela, acertou. E quando ele ouvir errou, ele vai para o fundo de tela, errou. Por isso que eu coloquei bem intuitivo a ação com o que ele vai precisar ouvir, né? E aqui, usando a placa, né? Então eu abri um personagem aqui com o Arduino, eu abri apenas um quadradinho que eu coloquei aqui na cabeça, ó, do Code, tá vendo? Esse quadradinho é meu personagem. O Code é o que? É o fundo, é o palco. Eu não mexo no Code. Quem vai falar é o quadradinho. Se eu pôr o quadradinho aqui, ó, quando ele começar a falar, ó, vai falar de lá. Por que eu coloquei ele aqui? Porque ele é do tamanho e da cor, do tamanho não, mas ele é da cor do Code e ninguém percebe o meu personagem ali e todo mundo acha que é o Code. Então eu burlei aí, eu fiz uma manobra pro meu personagem, para vocês perceberem que o meu personagem é o Code e ele falar dali, para dar a impressão que o Code está falando. Porque se o meu ponto, que é o meu personagem, fica aqui em outro local, ó, não parece que o Code está falando, parece que o ponto está falando. Então eu juntei aqui o útil com o agradável, tá certo, pessoal? Então aqui, o que eu fiz nesse código pequenininho? Sempre ligue o LED 13, a porta 13 on, que é o LED RGB, para ele ficar aceso em uma cor ali e o aluno poder ir trocando na hora de fazer a resposta. Então nós começamos com anuncie a leitura, para o código ficar, para o Code, né, ficar ali na tela leitura. E aí eu disse algumas frases. Olá, pessoal. Depois de 2 segundos, vamos jogar um jogo? Aí eu perguntei qual é o nome da pessoa. Depois eu juntei o diga olá junto com a resposta, que é o nome da pessoa. Então ele vai falar: olá, pessoal, vamos jogar um jogo, e perguntar qual é o meu nome. Então vou colocar Herbert, dar um Enter, ele vai juntar o olá com a resposta. E foi a que eu escrevi, Herbert. Olá, Herbert. Em seguida ele vai fazer uma nova pergunta, olha só. Qual cor formamos misturando as luzes verde e azul? Então o aluno tem que saber que quando eu ligo o verde e o azul, eu faço o ciano. Então olha só, vou perguntar aqui, eu escrevi: se a resposta for igual ciano, quer dizer que ele acertou. Ele vai anunciar o acertou. Quando ele anuncia o acertou, o Code vai mudar de traje, né? Mudar de traje, na verdade, o fundo. Ele vai dar um pulo de alegria, jogar os papéis para o alto e escrever: muito bem, você acertou, por 2 segundos. Porém, se eu errar, se eu não colocar ciano, colocar roxo, amarelo, lilás, qualquer outra coisa, ele vai anunciar errou, aí o Code vai ficar com aquela imagem cabisbaixa e vai falar: você errou, por 3 segundos, tá certo? Então vamos ver? Ciano. Muito bem, você acertou, tá certo? Vamos de novo, agora eu vou colocar verde. Você errou, então esse daqui está funcionando. É a mesma coisa que nós fizemos no quiz anterior lá no primeiro semestre, só que lá tinha perguntas e respostas de temas diversos, né, que vocês poderiam solicitar ou o aluno pensar um tema, e aqui é sobre RGB, luzes RGB. Depois que ele acertou ou errou, ele vai anunciar o leitura novamente. E o Code vai continuar. Olha só. Vamos continuar? Ele está pensando, já sei qual a próxima pergunta. Aí ele vem e faz a próxima pergunta, que é: qual cor formamos misturando as luzes vermelha, verde? E é o amarelo. Então aqui, ó, nós
Temos que responder amarelo para ele acertar. Qualquer outra cor que eu responder, olha só, lilás, ele vai errar, tá certo? E por último, aqui como eu só fiz duas, é isso aí. Por hoje é só, pessoal, tá certo? Então esse foi o código que nós fizemos para dar a ideia de um início de programação. Pode focar em mim aqui. Então esse foi o código que nós fizemos. Corta para mim, Guto. O código aqui que nós fizemos para vocês terem ideia de como funciona. Terem ideia não, relembrar de como funciona o quiz, tá certo? Agora nós vamos fazer alguns desafios mostrando para os alunos. Nós podemos escolher quem vai acertar ou quem vai ter o direito de responder, não é nem acertar. Vamos ligar agora o botão. Nós temos dois botões. Nós vamos ligar os dois botões de push button, que é o botão de pressão, né? Vamos lembrar aí, são dispositivos digitais. Então um eu vou ligar no D2 e o outro eu vou ligar no D3. Então olha só, peguei os dois botões. Um eu vou ligar no D2 e o outro eu vou ligar no D3, certo? Como que vai funcionar? Nós vamos fazer como se fosse um passo ou repassa. Então o code vai fazer uma pergunta, quem apertar primeiro, se o aluno A ou o aluno B apertar, vai acender uma luz. Então cada um escolhe uma luz para ele. Por exemplo, posso colocar aqui a verde para um e a vermelha para o outro. E aí eu vou ligar o verde e o vermelho onde? No digital. Eu vou escolher aqui o 10 e o 12. Tem meu código pronto aqui, então eu vou lá escolher o 10 e o outro aluno, ele vai pro 12. O 13, lembrando que já tem o RGB, lembra? E aqui eu coloquei o 10 e o 12. Vamos ver se o nosso código vai funcionar. Apertei o botão, acendeu o LED por 3 segundos. Se eu apertar esse aqui, vai acender o verde por 3 segundos. Viu? O verde é um pouquinho mais fraco, mas deu para perceber. Ó, apertei, acendeu. 1, 2, 3 segundos, apagou. Vermelho, apertei, acendeu. Depois de 3 segundos ele vai apagar. Vamos ver lá o nosso código? É bem simples. Então aqui está todo o código que nós fizemos de pergunta e resposta. Esse aqui é do LED RGB. E aqui do lado eu deixei do botão. Então o que eu fiz? Uma condição com C e o C não. Se eu apertar o digital 2, o LED ON, que é, por exemplo, do aluno A, vai acender durante 3 segundos. Se eu apertar o digital 3, o aluno B vai acender primeiro por 3 segundos, tá certo? Vamos vamos juntar esses códigos aqui. Isso, ó, vou jogar esse fora. Vamos ter que fazer tudo isso no mesmo sempre. Por quê? Porque quando os dois apertar, se tiver separados, os dois acendem. Independente se um for mais rápido ou o outro mais devagar, vai ser muito difícil a olho nu vocês enxergarem. Então, quando eu tenho assim, quem apertar primeiro vai acender e depois de 3 segundos que apaga o LED, ele vai poder acender o outro. Então, vamos ver aqui na prática. Olha só meus botões. Eu tenho 2 botões. Esse botão A refere-se ao aluno A e esse botão B refere-se ao aluno B. Eu vou apertar os dois, tentar apertar ao mesmo tempo, porém um só vai acionar. Ó, esse daqui foi um pouco mais rápido. De novo, ó.
Agora foi o verde mais rápido. Quando eu aperto o vermelho, ele não acende, enquanto o verde está aceso. Então, ó, o verde, meu dedo verde foi mais rápido novamente. Ó, agora foi o vermelho. Então, fazendo o código em um único bloco de decisão do sempre, eles têm que estar dentro do mesmo sempre. Duas condições dentro do mesmo sempre, ok? E não fora dessa maneira aqui, porque senão eu tenho a possibilidade de acender os dois LEDs. Vamos ver? Olha lá na prática. Quando eu faço individual, ó, apertei, os dois estão acesos, ó, vai apagar os dois. Tá vendo? Então, ó, posso apertar um, o outro apertar depois, ó, acendi os dois. Quando eu faço isso de forma rápida, ó, aqui, não consegui ver qual foi o primeiro. Os dois acenderam. Um deles foi um pouquinho mais rápido, mas eu não consigo ver. Por isso, lá no código, novamente lá no código, vamos juntar tudo num bloco só, né? Fazendo duas comparações, para o aluno A e para o aluno B. Tá certo, pessoal? Outras dicas que eu posso dar de ali para vocês formarem perguntas e respostas, não precisa ficar só no LED RGB. Vocês podem formar perguntas, qual é a cor da bola da bandeira do Japão? Então a bandeira do Japão ela é branca, que tem uma bola vermelha no meio. Então veio aqui na cabeça esse exemplo. Então os alunos podem criar perguntas onde as respostas são cores. Então qual a cor da camisa que eu vim ontem na escola? Enfim, estimulem a criatividade deles para fazer perguntas e respostas bem legais. Se possível, aqui no LED RGB, os alunos fazerem as combinações para eles ir gravando aí, para quem ainda não conhece, as combinações das cores primárias aí que vai formar as outras cores. Tá certo, pessoal? Espero ter gostado da aula de hoje do RGB. Nós usamos também push button e o LED comum para deixar o nosso quiz mais interativo. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau!